No vídeo de hoje nós vamos fazer a costura dos nossos amigurumis. Eu vou mostrar como eu faço a costura dos meus amigurumis. Então, se tu quer aprender, se tu quer te aperfeiçoar, se tu tem alguma dificuldade em fazer a costura, este vídeo é para ti. Oi, tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje nós vamos fazer a costura de todo o nosso amigurumi. Vamos aprender a fazer a costura das patinhas, das orelhas, do focinho, que é uma parte bem importante, que fica bem visível. E principalmente vamos aprender a fazer a costura do pescoço, que é uma costura que já ajuda na sustentação do pescoço. É bem bacana. E no vídeo eu deixo também bastante dicas de costura, de como a gente posiciona as peças para fazer a costura, para a gente não costurar torto, para a gente começar a costura e finalizar e ela ficar bem certinha. A forma como eu costuro a orelhinha é uma forma bem prática que acho que vocês vão gostar bastante. A forma de costurar o pescoço é a que eu mais gosto, assim, ela fica perfeita e já ajuda na sustentação do pescoço. Então é bem bacana este vídeo, acho que vocês vão gostar bastante. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve antes de nós começarmos o passo a passo, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo, daí vocês ficam sabendo das novidades. Compartilha o vídeo e deixa os comentários. Comenta se tu tem alguma dificuldade pra gente trazer sempre dicas e aperfeiçoar o nosso amigurumi. Então vamos ao passo a passo. Nós vamos começar a costurar então o nosso gatinho colocando as patinhas da frente. Então, como eu faço? Eu finalizei já com o ponto baixíssimo, vou mostrar como eu faço. Eu deixei um sem finalizar para fazer junto, para mostrar para vocês. O último ponto ficou no ladinho, eu dobrei, deixei a parte que aparece um pouquinho na troca de cor para trás, né? Quando vai fixar no corpinho, ó, ela fica para trás, não fica para frente. A gente sempre cuida desses detalhes para não aparecer nada, para ficar um aspecto bem bonito. Valoriza o nosso amigurumi. Então, vamos fechar. Como a gente quer prender assim, a gente não quer prender a patinha aberta, vamos fechar a abertura de cima então. Como eu faço para fechar? No último ponto, a gente vai agora pegar os dois pontos, um de cada lado, ó. Pegando um de cada lado e fazendo ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, tira direto. Ó, passa pelos dois pontos, um de cada lado. Pega a laçada e tira direto. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Só pra gente fechar a abertura de cima e ficar bem firme, não ficar muito solto. Já ajuda na sustentação da costura depois, porque fica um ponto bem firme, né? Que no final a gente pode fazer mais um para ficar bem na pontinha. Puxamos o fio. Assim a gente fechou nossa peça aberta. Vamos agora prender então os braços no corpo. Como esse corpo aqui ele não tem lado, ó, ele é igual, ele não tem uma barriguinha na frente, então tanto faz o lado que a gente vai prender. Eu costumo sempre deixar duas carreirinhas sobrando aqui em cima, porque depois a gente vai prender na de baixo. A gente não prende na bem de cima a cabeça, a gente prende na de baixo, daí já fica também um espacinho entre a cabeça e o braço. Posicionamos aqui. Então, na segunda carreira, terceira, né? Posicionamos. Eu prendo bastante com alfinete, para não sair do lugar. E aqui a gente vai fazendo assim, ó, vai pegando um ponto do corpo e saindo. A gente até pode fazer só o corpo, ó, fica mais fácil, depois sai de volta aqui dentro. Saímos então atrás do ponto baixíssimo, não saímos dentro dele, né? Saímos atrás, voltamos pro corpo,
A gente faz mais um ponto no corpo. Puxamos bem. Entramos de novo no braço. Na patinha, ó. E assim vamos fazendo até o final. Agora já podemos tirar os alfinetes. A gente sempre tem que cuidar para não deixar um fio muito pequeno, ó. Eu deixei um pouco pequeno demais, ó. Poderia ter deixado um pouquinho maior o fio. Se a gente deixou pouco fio, a gente não usa esse fio, a gente pega um outro fio, faz a emenda, né, no bracinho ou no corpo e costura com aquele e depois a gente esconde esse. No final, eu sempre procuro pegar bem no cantinho, ó, para não aparecer. Volto pro corpo. Vou sair bem aqui na frente, ó. E faço um pontinho só em um ponto aqui na frente. Ele fica firme e não aparece muito a costura. Agora a gente vira o bracinho, ó. Vira e a gente vai fazer alguns pontos aqui embaixo também. Pegamos o ponto do corpo, o ponto do braço, ó. Vamos fazendo uma costura embaixo também, alguns pontos, não precisamos fazer em todos. Agora eu volto aqui no meio para fazer o acabamento para encerrar a costura. Puxamos bem. Aqui eu dou uma laçada. Agora a gente esconde o fio lá pra dentro. Passamos algumas vezes. Já podemos cortar. Finalizamos de prender o braço. Ele fica com este movimento bem bacana, ó, que é pra, né, quando a criança for pegar o bichinho, ele tem bastante movimento, e não fica assim um braço grudadinho no corpo. Neste modelinho, né, gente, neste padrão. Tem alguns padrões que são, a costura sempre pode ser um pouco diferente, né, a forma de colocar, de posicionar as peças pode ser um pouco diferente. Mas a costura no geral, como eu faço, é assim. É desta forma, prendendo sempre por cima e um pouco por baixo também para ficar bem firme. Então, vou prender o outro bracinho, lembrando também que a gente coloca também na posição da segunda carreirinha, em cima da terceira, na verdade, bem alinhado os dois, ó, bem alinhados, com aquela marquinha, né, da troca de cor para baixo. Se ele tem detalhe também, que ele é mais, a mãozinha mais grossinha, às vezes tem um dedinho na frente, tem que sempre cuidar pra gente prender no sentido certo, para depois não precisar tirar, porque tirar tem que cortar o fio, é bem chato para fazer de novo. Então, a gente sempre cuida a posição bem antes para não costurar errado. E a costura, eu sempre gosto de fazer quando eu tô... Eu já vi bastante artesã que falou a mesma coisa, mas eu acho bem legal, assim, a gente sempre comentar. Quando a gente vai fazer a costura, a gente precisa de muita paciência, né? Para fazer uma costura parelhinha, para não, né? Não pode fazer nada muito correndo. Cuidar bastante da posição das peças. Então, eu sempre procuro fazer a costura num período que eu tô descansada. Não faço assim depois de ter crochetado um monte, assim, e fazer uma costura, a gente não consegue fazer bem feito porque a gente tá cansado já. Então, isso é legal comentar pra gente prestar atenção nos detalhes.
que no final sempre ajuda. Vou costurar da mesma forma, passando o fio no corpo, pelo braço, no corpo de novo, usando a terceira carreira. A terceira carreira do corpinho, né? De cima para baixo. Passamos o fio algumas vezes, já podemos cortar. Os braços, então, as patinhas da frente já estão presas. Para prender as patinhas de baixo, as patinhas de trás, no caso, né? Este modelo de gatinha que a gente tá prendendo, ele é sentadinho, então as patinhas vão ficar assim para frente, essa parte que ela é mais a forma do pezinho vai ficar para cima. Então, quando a gente for fechar a patinha, sempre tem que cuidar o sentido que a gente quer colocar ela. Como eu vou prender ela assim no corpo, eu quero que o pezinho fique para cima, então eu vou prender ela dessa forma. Dobrar ela assim. Se eu fosse prender do ladinho, eu teria que dobrar ela assim para ela ficar do ladinho do corpo, assim, virada para frente a forma do pé. Como que eu faço para prender? Eu primeiro posiciono as duas, alinhando com o braço, né, bem certinho, ó, para ela ficar alinhadinha com o braço. E eu gosto de fazer um leve V atrás. Por quê? Porque ela fica sentadinha com a patinha um pouco aberta. Sempre me guiando pelo anel mágico. A quantidade de carreira depende, neste caso, depende da largura da patinha. Ó, um leve V. Então, eu posiciono, sento ela para ver se vai ficar legal, ó. Ó. Vai ficar virada para cima, né, as duas, bem certinhas. Então, a gente pode prender. Cuidando sempre onde tá saindo o fio da patinha, vou colocar no mesmo sentido para dentro do corpo, ó. Avanço um ponto. Quanto mais pontos eu fizer aqui nos dois, mais firme vai ficar. Então, pegamos todos os pontinhos, ó. Chegamos no final, viramos e a gente faz alguns pontos aqui embaixo também. Pego só um ponto da pata, ó. E um ponto do corpo. Opa. Sim, já está ok. Voltamos o fio no meio, mais ou menos, pra gente fazer o arremate. Pego um pontinho aqui e faço uma laçada. Conduzimos o fio lá pra dentro.
E vamos costurar da mesma forma a outra patinha. Então, eu vou costurar, depois eu volto pra gente continuar para mostrar a costura do restante. Para prender a cabeça, como eu comentei, eu vou posicionar e vou usar sempre a segunda carreira de cima para baixo do corpo, ó, não no final aqui na primeira, ó, para não ficar muito soltinho, assim, fica usando a carreira de baixo, ó, o ponto já fica mais firme. Então, vamos usar então a carreira segunda, né, de cima para baixo, prendendo, sempre pegando o ponto do corpo e ponto da cabeça, ó. Cuidando para colocar o fio no corpo, sempre no mesmo sentido onde ele tá saindo da cabeça. Posicionei os olhos bem no meio, ó, alinhado com os bracinhos bem no meio. Cuidamos para os olhos ficar virado para frente, com as patinhas para cima. Sempre cuidamos bem dos detalhes antes de começar a prender, para depois a gente não ter que abrir, porque é mais difícil e dá mais trabalho. Então, vamos prender usando um ponto do corpo, na carreira 2. Puxamos bem, voltamos, pegando no mesmo. Eu gosto de fazer assim, é como se fosse uma costura atrás, que a gente chama em costura, né? Eu gosto de fazer assim, ó, eu volto para a cabeça usando o mesmo buraquinho, ó, de onde eu saí. E adianto um ponto. Vou tirar esse alfinete, fica melhor de visualizar. Ó, voltei para a cabeça no mesmo buraquinho. Ele vai fazendo como se fosse um pontinho, ó. Ó, ele entra e não aparece nada. Embaixo a mesma coisa. Eu vou entrar no mesmo lugar onde eu subi, ó, no mesmo buraquinho e vou avançar um. Ó, ele vai formando como se fosse um pontinho do crochê mesmo. Novamente, na cabeça, no buraquinho que eu saí, avanço um. Ela é um pouquinho mais demorada de fazer dessa forma, mas fica bem firme e fica como se fosse o ponto feito junto, ó. E tá vendo que ele vai formando o mesmo desenho do ponto, ó. Mesmo desenho do ponto. Parece que tu fez, parece que a gente deu continuidade, não parece uma costura. É bem bacana, né, gente? Não sei se dá pra ver bem. Forma o pontinho, ó, o mesmo ponto do crochê. E assim a gente vai fazendo por toda a volta da cabeça. Sempre entrando no mesmo lugar onde a gente saiu. Tá vendo, gente, que fica bem parelhinho, fica perfeito, né? Eu amo essa costura. Não tem erro, é só vocês voltar sempre no mesmo pontinho que vocês fizeram o último, ó, com a agulha e avançar um pra frente, ó, bem fácil. Ó, no mesmo que eu saí em cima, avançando um pra frente. Fica bem fácil. Estão vendo daí como é. Para fazer isso, a gente tem que ter a mesma quantidade de pontos na cabeça e no corpo, finalização, tá, pessoal? Esqueci de comentar. Eu finalizei a cabeça com 24 pontos, o corpo a mesma coisa com 24 pontos. Senão ele vai sobrar no final ou faltar. Então, vou fazer até aqui quase o finalzinho. A gente deixa um pouquinho aberto para colocar mais enchimento, depois eu volto pra gente continuar. Costurei até quase o final, agora eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento, ó, na cabeça e no corpo, para ficar mais firme o pescoço.
Coloquei mais enchimento, eu coloquei bastante enchimento, ó. Como já tá costurado aqui e essa costura ela é bem parelhinha, ela não vai abrir, pode colocar bastante enchimento no pescoço para ficar bem firme. Então, finalizamos a costura. Então, para costurar a orelha, a gente sempre vai cuidar da posição como pede a nossa receita, né? O nosso padrão. Normalmente, gatinho fica um pouquinho mais afastado em cima e alinhado com o olho um pouquinho acima, né? Porque a orelhinha é um pouco menor. Neste meu caso aqui, nesta gatinha, é assim. Então, sempre procuramos deixar alinhado na lateral com os braços, ó, as duas orelhinhas. E como eu faço para prender, ó, eu coloquei bastante alfinete. O formato dela, como ela é uma peça reta embaixo, quando tu coloca em cima da cabeça, que a cabeça é essa curva, ela já vai ficar curvadinha, ó. A posição dela já, normalmente já vai ficar curvadinha, porque para prender as duas pontas, ela vai ter que fazer uma curvinha, porque ela é reta. Então, coloquei bastante alfinete, prendi e vou mostrar para vocês uma delas, depois a gente faz a outra igual. Mostrar como eu gosto de prender a orelhinha. Pode ser de gatinho, de ursinho, né? O fio, o final dele tá aqui. Eu vou andar um pouquinho para frente, ó, para ele ficar o formato, né, para fazer, não ficar assim muito esticado para baixo. E vou colocar a agulha num ponto na cabeça, vou sair do outro lado da orelhinha, ó. Ó. Do outro lado da orelha. Eu não costuro um lado depois do outro, eu vou costurando os dois juntos, que eu acho mais prático assim. Então, quis mostrar da forma como eu faço para vocês. Eu vou entrar agora na orelha no pontinho da frente e vou sair no pontinho de trás, ó. Tá vendo? Vou pegar os dois pontos, ó, o da frente e o de trás, passando por cima. Puxo bem o fio e vou voltar pro corpo. Vou andar um pra frente, ó, tá fazendo a costura. Vou sair embaixo da orelha aqui na frente. Ó. Pego o próximo ponto da orelha, na frente e atrás também. Acho que a minha agulha tá um pouquinho grossa, poderia ter pego uma menor. Fica mais fácil. Ó, peguei tirar esse alfinete, não precisa mais. Peguei o ponto na frente, saí no mesmo ponto, ó, no seguinte, atrás. Agora eu vou puxar e vou fazer a costura. Mesma coisa. Entro na cabeça no próximo ponto, bem embaixo, de preferência quase embaixo, né? E saio na frente da orelha. Bem pertinho da orelha sempre, tá, pessoal? Bem, não pode sair muito aqui na frente, ó. Tem que ser bem pertinho da orelha, quase embaixo dela. Mas pegando os pontos, né? Tem que cuidar para não pegar muito só um fiozinho na cabeça, senão ele também escapa. Passo no ponto da frente e saio no de trás. Eu acho bem prático essa costura dessa forma. Volto para a cabeça, um para frente. Aqui eu vou sair, isso aqui eu vou sair bem embaixo, ó. Sempre pegando todos os pontinhos da orelha. Pego no da frente e saio no de trás. Ó. Passo por dentro, né, por baixo da orelhinha e saio um pouco na frente, ó. Ó como vai ficando a costurinha. Bem parelhinho. Na frente também, ó. Não aparece o ponto, fica perfeito. Aqui eu vou tirar esse alfinete, tá atrapalhando. Ó, passei no ponto da frente, tô saindo no mesmo ponto de trás, ó.
Sempre cuidando para fazer o desenho, né? Tu vai costurar no corpo, acompanhando o desenho da orelhinha para ficar curvadinha. Às vezes tem que ajudar com o dedo que não sai. No final, vamos fazer aqui o último ponto, depois a gente faz um ponto na pontinha dela para não ficar aparecendo essa pontinha sem costurar. Eu faço assim, ó, é o último ponto. Agora eu passo a agulha por dentro aqui, ó, desse último pontinho que sobrou aqui no cantinho. Ó. Vou pra dentro da cabeça, do corpo e saio aqui atrás, ó, pra fazer a laçadinha pra finalizar. Podemos tirar tudo. Ó, daí ele fica bem preso aqui no cantinho. E eu finalizo aqui atrás, ó. Faço uma laçada. Dou um nozinho. Aperto bem. E colocamos pra dentro, passamos algumas vezes o fio. Que a gente pode puxar, ó, pra esconder o nozinho. Vamos passar algumas vezes o fio. Vamos fazer a mesma coisa na outra orelhinha. Agora eu vou mostrar como eu faço para prender o focinho. O focinho sempre é uma parte que a gente precisa cuidar mais, como ela é uma parte bem aparente, que é na carinha do bichinho, então a gente tem que sempre prestar atenção para ficar bem parelhinho, porque é uma parte visível. Não que não tenha que cuidar das outras, né, gente? Só para... porque essa é bem visível, então a gente cuida mais. Finalizei, eu vou puxar todo o fio. Eu vou mostrar como eu faço o acabamento aqui para não ficar essa pontinha. Então, eu coloco o fio numa agulha de tapeçaria. Agora, a gente vai simular um pontinho em cima do próximo ponto aqui para ele fazer ficar com um acabamento, não ficar assim com esse degrauzinho muito grande. Então, de fora para dentro, a gente coloca a agulha no próximo ponto. Olha, vai formar um pontinho em cima. E de fora para dentro de novo, com esse fio por cima, né? Esse fio a gente traz pra cá e põe a agulha de fora pra dentro no último ponto, ó. Na laçadinha do último ponto. E puxa. Ó, vai formar um pontinho em cima. Vai diminuir um pouco aquele degrau. Depois, pra não ficar com o fio aqui, eu trago ele um pouquinho de volta, ó. E saio pra fora, pra fazer a costura ficar melhor com ele começando por fora. Posicionamos bem na carinha. Eu gosto sempre de colocar, finalizando na carreira do meio dos olhos, ó, onde fica bem no meio da colocação dos olhos, ó. Ele vem até aqui. Claro que centralizado com os olhos, né? Cuidamos para não abrir muito, para ele ficar sempre no formato certo e vamos colocando bastante alfinete. Aqui embaixo a gente também dá uma ajeitadinha, para ele não ficar torto, depois que a gente prender e colocar o alfinete mais pra dentro, ó. E o enchimento eu só coloco depois, quase no final, eu não coloco o enchimento antes de começar a prender. Fica mais fácil de prender sem o enchimento. Então, a gente coloca quase no final, antes de fechar todo o buraquinho, a gente coloca um pouco de enchimento. Prendemos bem com o alfinete. Vou colocar mais alguns aqui, para não sair do lugar. E começamos a costura. Vocês viram que eu já prendi a orelhinha, né? Para colocar o focinho independe, pode ser antes de colocar as orelhas, depois, como os olhos já estão posicionados, a cabeça já está costurada, não tem muito critério de ordem aqui, pode ser depois, pode ser antes.
Então, como eu vou começar a costurar? O fio sai neste sentido do focinho, é neste sentido que ele vai entrar no corpo. Eu não posso colocar mais nem para um lado nem para o outro para não ficar torto. Então, procuramos o buraquinho mais próximo que tem, avançamos para o próximo ponto, ó. A gente faz um ponto no corpo. Opa. Nosso primeiro ponto. Puxamos bem. Voltamos agora, vou tirar este alfinete que não precisa mais. Voltamos agora no próximo ponto do focinho, de dentro para fora. Ó, de dentro para fora. De dentro para fora, porque ele vai ficar por cima do pontinho do focinho, né? O nosso fio sempre. No próximo ponto do corpo, andamos um para frente. Aqui, eu acho que eu peguei muito para fora, vamos ver. Não podemos esquecer nenhum ponto do focinho, para não ficar, a costura não ficar torta. Tá bom assim, ó. Às vezes a gente tem que andar um pouquinho mais para frente ou mais para trás, dependendo se o nosso fio não encontrar o buraquinho do corpo, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar neste buraquinho aqui, vai ficar muito para fora. Então, eu vou colocar um pouquinho mais para frente, ó, no próximo furinho. É melhor que ele fique mais para frente do que muito para fora, para não aparecer o fio branco depois. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Sempre cuidando para o focinho não sair do lugar, para a posição ficar bem certinha. É melhor a gente perder mais tempo agora fazendo com paciência, né, com calma, do que fazer errado e ter que tirar depois é pior. Quando chegamos aqui perto do olho, temos que cuidar para ficar a mesma distância de um olho e do outro do focinho, para ficar bem parelhinho. Antes de finalizarmos, agora a gente coloca um pouquinho de enchimento no focinho. Não colocamos muito para ele não ficar, não perder a forma chatinha assim, é bem pouco mesmo, só para ele ter um pouquinho de enchimento. Então, vou colocar enchimento, depois eu volto pra gente finalizar. Vou mostrar como faço para colocar enchimento, ó, gente. Eu uso um palitinho, daí a gente vai empurrando, mas não faz ele ficar estufadinho aqui. Vai empurrando e põe bem pouquinho, só pra... Este eu não vou empurrar muito, eu vou deixar aqui na beiradinha. Pronto, assim. Finalizamos. No final, a gente ajuda aqui um pouquinho com o dedo, vira um pouquinho para conseguir pegar o ponto. Só mais um. Cortamos o fio, porque a gente não pode passar de novo, como ele é de outra cor. A gente sempre dá uma ajeitadinha depois. O rabinho eu não coloco enchimento quando é uma peça assim pequenininha, eu não costumo colocar enchimento. E aqui eu também queria comentar com vocês, ó.
Não coloco o enchimento até em cima, senão o bracinho ia ficar muito armado, ó. Eu sempre deixo um pedacinho, ó, deixei uma, duas, três, quatro, umas 4 ou 5 carreirinhas sem colocar enchimento. Coloquei só daqui pra baixo. No pé, a mesma coisa, na perna, neste caso. Porque como ele vai ficar sentadinho, se eu coloco o enchimento até o final, vai ficar muito gordinho embaixo, vai ficar estranho. Então, prefiro fazer dessa forma, sem enchimento até em cima, assim, quando a gente costura fechadinho. E algumas peças, o rabinho, por exemplo, para ficar bem soltinho, não precisa colocar enchimento. E a gente pode prender de duas formas. A gente pode prender assim, né? Para que ele fique assim, ou a gente pode prender ele de ladinho. Então, posicionamos ele bem no meio e vamos prender como a gente prendeu a orelha. Vou prender diferente, vamos ver como é que vai ficar bem legal. Como eu faço, ó. Vou pegando todos os pontinhos, ó, passo, opa, mais pra cá. Vamos pegar o primeiro aqui pra ficar bem no cantinho. Ó, passo no rabinho, passo no corpo. Aqui já ficou muito longe, ó. Vou puxar mais, isso. Não ficou bom, vou tirar. Ficou muito longe. Melhor no início do que no final, né, gente? Vamos de novo. Mais pra baixo um pouquinho. Vou pegar uma carreirinha só. Já vou passar aqui. Vou levantar ele. Fica difícil um pouco de mostrar assim, filmando e fazendo, por causa da posição. Vou passar aqui. Saio no rabinho aqui, um ponto. Aqui o legal é a gente passar e voltar com a costura para ficar bem preso, porque a gente sabe que as crianças às vezes seguram o brinquedo pelo rabinho, né, gente? Então, segura, chacoalha. Então, a gente faz bem para ficar bem firme, para não soltar. Prontinho. Ficou bem bacana, ó. Bem preso. E ele fica pra cima agora, o rabinho. Não prendemos pro ladinho, prendemos pra cima. Finalizamos, então, de costurar todas as partes da nossa gatinha. O bordado do focinho, eu tenho um vídeo que eu vou deixar pra vocês, no cantinho, pra vocês verem como bordar focinhos. Pode usar, então, pra bordar focinho da gatinha, focinho de ursinho. É bem bacana, então, o vídeo que eu fiz mostrando o bordado. Essa é a forma que eu uso para costurar os meus amigurumis que eu quis mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante nos seus amigurumis. E para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau!